Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão conosco através desta mídia, no YouTube, canal de YouTube Teologia Didática. Eu sou o Bispo Eliezer Carvalho, ADN Templo Central, estamos na rua Mário Concato 63, no Vitória Régia, próximo ao box Atacadista. E nós estamos no prosseguimento do nosso seminário eclesiástico de escatologia bíblica. E você tem sido ricamente abençoado ao estar conosco no nosso seminário de escatologia bíblica. Nós estamos tratando sobre o milênio e nós vamos dar prosseguimento, tá bem? Você é o nosso convidado para mais uma caminhada, mais uma viagem aqui a respeito do milênio, uma época de justiça e paz. No milênio, a igreja estará glorificada com Cristo, a Jerusalém celeste. Será uma época de manifestações da glória, a glória da Jerusalém celeste e a glória do milênio e também a glória da igreja, porque a igreja estará glorificada. Nesta época áurea, o conhecimento será abundante, enquanto que os judeus levarão a efeito um grande avivamento missionário pelo mundo inteiro. A evangelização estará em primeiro plano na nação de Israel, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. A igreja glorificada com Cristo morará na cidade máquina, a Jerusalém celeste, e poderá vir à terra sempre que quiser, pois todos nós, a igreja, teremos corpos glorificados, sem nenhuma limitação. E será importante que a gente faça uma leitura de alguns textos aqui. Filipenses, capítulo 3, e o versículo 21. A epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21. Se encontrou, leia. Vamos rapidinho. Outro pode ler para mim João 20 e 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 20, versículo 19. Uma outra pessoa já pode deixar engatilhado este texto. Encontrou o Filipenses 3, 21? Não encontrou? Ah, muito bem. O conhecimento de Israel será universal. Daqui a pouco será lido, tá bem? O conhecimento durante o milênio não será primordialmente pelo estudo, antes será intuitivo. Os judeus continuarão levando a efeito um grande movimento missionário, conforme Isaías 66, 19. A evangelização para os judeus estará em primeiro plano, conforme Isaías capítulo 52, versículo 7. A população da terra crescerá assustadoramente, necessitando, portanto, de evangelização em massa para os que viverem no milênio, proclamando as boas novas do Messias, e multidões serão salvas. As condições benéficas do milênio ajudará para que ocorra salvação sem precedentes na época do milênio aqui na terra. Muitas pessoas nascerão, milhares de pessoas nascerão no milênio, com os povos que estarão no milênio, havendo necessidade de evangelização. Esta evangelização é uma apresentação do Messias, né? Será apresentado o Messias para essas pessoas. Agora encontrou? Agora deu certo ou não? Então leia, por gentileza. Vamos voltar lá então. Filipenses 3, 21.
transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Muito bem, estamos falando sobre corpos sem limitações, corpos glorificados nesta época em que a igreja estará na cidade máquina, não é? Dentro da cidade máquina. A paz e justiça prevalecerão no milênio. No milênio prevalecerão, afinal, pela autoridade e presença de Cristo, paz e justiça entre as nações. Miqueias 4:3, Zacarias 9:10. Nesse período não haverá mais guerras. O desarmamento será total para todos. Isaías 2:4. Não necessitará de serviço militar. Se alguém hesitar em promover Se alguém hesitar em promover a guerra, então será executado imediatamente na presença de todos. Justiça será para todos, para o homem simples do campo e para o homem douto da cidade, na cidade grande, conforme Isaías capítulo 32 e o versículo 16. No milênio, ninguém se queixará de injustiça, pois o Senhor julgará com justiça e equidade todos os que estiverem vivendo no milênio. Isaías 11 e versículo 4. Não haverá motivos para descontentamentos ou rebeliões, pois a paz reinará em todos os lares, em todos os quadrantes da terra. Isaías 32:17. A preciosa paz, hoje tão desejada, reinará naturalmente em todos os corações daquele tempo, conforme Isaías 9:6. No milênio haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Sendo o milênio o reino do Messias, e sendo o Espírito Santo aquele que glorifica o Messias, o Cristo, é de se esperar um sublime e incomparável derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme João capítulo 16, versículo 14, o Ezequiel capítulo 36, versículo 27, e conforme Zacarias 12:10. No milênio haverá restauração em toda a terra. Será um período de restauração de todas as coisas, para que então possa haver o milênio. Haverá restauração e renovação em toda a terra. A Bíblia fala sobre restauração. Abra então em Atos 3:21, para nós vermos sobre o que está se falando de restauração. Mateus capítulo 19:28, para ver o que está se falando a respeito da regeneração de todas as coisas. Atos 3:21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da ressurreição de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Muito bem. Então, nesse tempo do milênio, será um tempo de restauração de tudo. Não é? Todas as coisas serão restauradas, nada estará fora do lugar e nada será imperfeito. A perfeição tomará conta da terra no milênio. Mateus 19:28. Haverá um tempo de regeneração. Vamos lá? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel.
Muito bem, haverá regeneração nos corações, né? O coração das pessoas serão regenerados. O milênio está relacionado não apenas à nação de Israel, como também a nações gentílicas. E é claro, a igreja glorificada de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem uma relação profunda com o nosso planeta Terra, lugar da nossa habitação, e por isso ele vai permitir que nós desçamos da cidade máquina para convivermos com os que vão viver no milênio aqui na Terra. No milênio haverá um rio restaurador, curador, conforme Joel 3:18. O leito desse rio, aberto através de um terremoto no momento da vinda de Jesus, conforme Zacarias 14:4, dividir-se-á em dois, correndo um canal para o Mar Morto e outro para o Mar Mediterrâneo, conforme Zacarias 14:8. O Mar Morto, que atualmente não possui vida, no milênio terá muitos peixes. As águas curadoras do rio milenial curarão as águas do Mar Morto, conforme Ezequiel 47, versículo 8 a 12. As árvores que vão crescer ao redor do rio darão folhas, flores e frutos, servirão de alimento e terão propriedade de ajudar na restauração das células humanas, produzindo longevidade. Uma pessoa com 300 anos de idade, no milênio, ainda será considerada uma criança pré-adolescente. Que maravilha! Com 300 anos de idade, se ela nascer no milênio, ela vai ser considerada uma criança, não é? Uma pré-adolescente. Muitos conseguirão alcançar 1000 anos de idade no milênio. Por que estou dizendo muitos? Porque muitos vão entrar no milênio já com uma idade avançada, então vão morrer antes, né? Quando completarem 1000 anos morrem. E muitos vão nascer no milênio e vão viver 1000 anos. Muito bem. Álcool, tabaco, drogas não existirão no período do milênio. Não haverão deformados, paralíticos, aleijados. Todo tipo de doenças desaparecerão no milênio, conforme Isaías 35, 5 e 6. Haverá muito mais luz. Isso influenciará o clima na vegetação, na produção dos legumes, das frutas, das verduras e outros alimentos que haverá em abundância na face da terra no milênio. A fertilidade do solo no milênio. No milênio não haverá desertos áridos como conhecemos hoje. Eles desaparecerão. Todos os desertos serão transformados, regenerados e serão férteis. Haverá abundância de águas correndo pelo deserto. Isaías capítulo 30, versículo 25. Joel 3:18. Deus permitirá que haja deserto em caso de juízo contra nações que porventura se rebelarem de alguma forma contra o Messias em Jerusalém. Aí, como uma forma de Deus trazer juízo sobre aquela nação rebelada, se caso houver, então ele vai permitir que haja deserto. Não sendo assim, os desertos desaparecerão. Haverá no milênio abundância de víveres,
farturas de alimentos para todos, pois não haverá pestes, ervas daninhas e parasitas e etc. Conforme Jeremias 31:12, Isaías 30 e o versículo 23. No milênio, as praças estarão cheias de crianças, brincando, conforme Zacarias 8:5. Com o prolongamento da vida e as ótimas condições de vida na terra, o índice de mortandade, de natalidade será praticamente zero. Índice de morte no nascimento, a pessoa que nasce, né, já nasce morto, acho que é chamado de natimorto, uma coisa assim. Ele já nasce morto, não haverá nenhuma criança que vai nascer morta no milênio. Todas elas nascerão e com saúde. A população da terra, durante o milênio, será restaurada, pois a grande tribulação e o julgamento das nações já terá sido passado e consideravelmente o número de habitantes da terra estará muito reduzido. Por esta razão, haverá muitas crianças nas praças. Os óbitos serão muito reduzidos. Os cemitérios não terão frequências de pessoas para enterros. Morrerão nesta época apenas pessoas que forem dignas de morte por causa de rebeldia contra o Messias. Isaías 65:20. Haverá então muita prosperidade no milênio. No milênio, todos os pais de família terão casa própria. Ninguém pagará aluguel no milênio. Isaías 65:21. Dívidas, financiamentos, juros altos, não haverá no milênio. Os bancos darão dinheiro para as pessoas para eles pagarem sem juros, porque o próprio Messias é que vai comandar toda a parte financeira no milênio. Então todas as pessoas poderão ir no banco e dizer: eu quero 500 mil reais para comprar uma casa. Quanto você pode pagar por mês? Eu consigo pagar 1.000 reais. Então vai dividir 500 mil por 1.000 reais por mês. E a pessoa vai pagar. Ele vai viver 1.000 anos, tranquilo, pode pagar. Né? Pode dar 500 vezes, 500 parcelas, vai viver uma vida praticamente pagando, mas sem juros. Sem juros. Então todos terão casa própria. Não que o governo vai doar casa própria, mas o governo vai dar condições de todos comprarem a sua casa própria, o seu carro, sem juros, e todos com crédito aprovado. Naquele tempo não terá Serasa, naquele tempo não terá o score, para ver se o score está alto, se está baixo. Se está no milênio, tem direito a comprar carro. Está no milênio, tem direito a comprar casa. Está no milênio, tem direito a ter um bom salário para viver muito bem na face desta terra. Mas isso só será para os que passarem pela grande tribulação e forem julgados, porque vai ter que passar pelo julgamento das nações. Isso aqui eu estou falando de último estágio do ser humano, que é milênio. A terra então será exaltada nessa época do milênio. Zacarias 14:2, na visão atualizada, diz que a terra será exaltada. Trata-se da elevação da terra, ou seja, naquele tempo não teremos mais vales. Naquele tempo nós teremos uma terra plana. A terra inteira será plana. Nós não conheceremos mais montes e nem vales. Ela será aplainada. Tá bem?
Então, trata-se de uma elevação da terra. Isaías 2:2. Também Isaías 11:15, 16:35 e 6:41 a 18. No período dos 7 anos da tribulação e grande tribulação, ocorrerão muitos cataclismos, que serão o início dessas transformações no solo da terra. No milênio, dificilmente se saberá onde ficava determinado país antes. Onde que ficava tal país? Então, ele vai ser mudado geograficamente. Tudo isso faz parte do plano de Deus para implantar um tempo de paz chamado milênio, 1000 anos de paz. Haverá mudança também nos animais. A natureza dos animais mudará no milênio. Será removida a ferocidade desses animais. Não mais se atacarão e muito menos atacarão os homens. No milênio, o único animal que ficará inalterado é a serpente, certamente por fazer parte da profecia de Deus, lá no jardim do Éden, dizendo que ela estaria se rastejando e comendo pó da terra. Isaías 65, versículo 21. Paz no milênio será total, inclusive nos animais. Estamos tratando sobre o milênio de Cristo, um período de 1000 anos de paz. Os anjos participarão do milênio. Reinando o Messias no milênio, certamente os anjos terão um ministério ainda muito maior para aumentar a glória do Messias naquele tempo. Damos graças a Deus pelo ministério dos anjos em favor da igreja no tempo atual, nesse período da graça. Entretanto, louvamos a Deus porque eles serão peças importantes no milênio para exaltar o nome do Messias entre os que nascerem naquele período. O plano redentor de Deus para com o ser humano findará no milênio. Quando acontecer o milênio, então não haverá mais plano redentor. Eles vão receber informações, vão receber a palavra através da nação de Israel, uma palavra de aconselhamento e contando a história de todo o passado, e vão estar lembrando-se do sacrifício de Jesus Cristo no madeiro, e todos do milênio vão conhecer sobre o sacrifício do Messias, que o Messias fez para implantar um período chamado período da graça. Então eles vão conhecer toda essa história, e os que aceitarem o Messias vão continuar no milênio e vão viver eternamente no período dos tempos eternos de Deus. Mas existirão muitos que nascerão no milênio, nós vamos estudar isso nas próximas aulas, que vão se rebelar contra Cristo e vão ficar junto com Satanás. E Satanás vai conquistar um grosso da terra, diz o texto. Fala de multidões que vão se levantar para se rebelar e lutar contra Cristo no milênio, no período de 1000 anos de paz. Mesmo sendo um período favorável, mesmo sendo um período em que eles não vão conhecer o que é angústia, tristeza, dívidas, não vão conhecer o que é ter que pagar um boleto e não ter dinheiro. Lá naquele tempo não vai ter isso. Mesmo num período em que Cristo estará com eles, o Espírito Santo estará de forma genuína com eles, e os anjos vão estar com eles, e a glória da igreja estará permanentemente com eles. Mesmo assim, vão se rebelar contra o Messias. Mas isso será uma aula futura, quando nós vamos falar dos eventos finais da raça humana pós-milênio. Finalzinho de milênio
e a entrada dos tempos eternos de Deus. Eu sou o bispo Eliezer Carvalho e você ficou comigo aqui na aula de escatologia bíblica. Se eu estou falando para alguém que de repente deseja fazer um curso de teologia, é só entrar em contato com o Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, 43996484441, tá bem? E nós vamos enviar para você todo o material em PDF e também auxílio com vídeo aula. 43996484441. Deus permitindo, nós retornaremos na próxima semana, terça-feira próxima que vem, para estarmos concluindo com a nossa matéria de escatologia bíblica. Convidamos você que quiser vir estar com a gente no momento presencial, venha estar com a gente e vai ser um prazer estar com você aqui no Templo Central ADN. Nós estamos na rua Mário Concato, 63, no Vitória Régia, próximo ao box atacadista. Ficamos por aqui, Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.